Então, hoje a sociedade inventa o altar da ingratidão, né? Tem o altar da gratidão, que eu estou pregando aqui para você, e tem o altar da ingratidão. E a pessoa ingrata, ele é feliz, ele é liberto, ele é radiante, ele é compassivo, ele é generoso. Não. A pessoa ingrata vive na opressão da ganância, na usura, na vaidade, do mesmo jeitinho que é ensinado a gente na net todos os dias, né? Todos os dias tem ensinando lá, não, você não deve se agradar. Ainda lhe falta, isso que você tem praticamente nem é nada, entendeu? Olha o exemplo de fulano, olha o carro que ele tá lá. Aí o cara fica olhando aquilo e olha para o carro de cachorro-quente dele e esquece quanto ele desejou aquilo. E dali ele vai levar o pão para sua casa. E Deus vai guardar ele. E ele não vai ser assaltado. O pneu não fura, o eixo não quebra. Se chover, o vento não vai levar a cobertura do cachorro-quente. O salão é porque eu queria era aquela rua principal, mas Deus está mandando cliente e você... Ai, minha vida está terrível, não tenho tempo nem de ajeitar meu cabelo. Claro, porque Deus está mandando dinheiro, derramando mel na sua vida. Aí porque eu faço unha, porque eu corto cabelo, não tenho mais tempo. E se eu tivesse aquele salão na principal, eu precisava trabalhar bem menos. Isso aí é internet. Olha, Jonathan, foi pro cacete, foi pra pé, pegou a espada e disse, é comigo mesmo, e desceu. E tome espada. Queria eu ter anotado aqui, ele andou 20 campos de futebol, deve ter feito um desmantelo bem grande, viu? E o pai dele celebrou? Não, o pai dele não, o pai dele estava com ódio. O rei daquela nação queria vingança, vingança. Tudo que aquele rei queria era vingança, né? Então, quem não enxerga o mel das pequenas vitórias, né? Quem não enxerga os livramentos que Deus tem dado, e como Deus tem dado livramento. Eu vejo, cara, oh Deus, obrigado. Eu tô velho, e velho, às vezes a gente treme, o olho já não. Já operei os dois olhos 2 vezes, né? Aí, a vista. Fui pregar uns pregos na gaveta, na primeira pregada que eu dei, queridos, olha, chega a estar roxo. A primeira martelada que eu dei, eu pensando que eu ainda era novo, tum, no meu dedo, eu já, glória a Deus! Parte do martelo pegou no meu dedo, a outra parte pegou só na bandinha do prego, o prego voou. Eu fui mal dizer, eu disse, Jesus, obrigado. Esse prego voou, podia ter enfiado em qualquer canto no meu rosto, no olho. E o dedo doendo aqui, eu, glória a Deus, eu digo, Jesus, não pode quebrar não, porque eu estou no interior, tudo é mais difícil, né? Não quebrou não. E o prego não enviou não. Depois eu fiquei, eu digo, Jesus, eu preciso achar isso. Olha, eu com essa visão maravilhosa, eu tenho que achar esse prego por menino não pisar, que eu fico preocupado, ver um menino de pé descalço, pisa aqui, lá vai eu ficar preocupado. Deus está ali, ó, pum, achei o prego. Então, eu celebro as pequenas vitórias. É besteira, pastor, isso você está falando para você. Me preocupou. Se me preocupou, é porque era importante. Então, tem coisas que preocupam você, era importante, e porque você está assistindo um exemplo errado naquela rede de TV tão do mal, do capeta, uma rede de televisão que tem aqui no Brasil. Horrível, uma coisa do mal. Domina total essa rede de televisão. Ou as coisas que assiste na internet, aí você vive com insatisfação no seu coração. Essas coisas vêm embaladas numa musiquinha bonitinha, sabe? Uma produção tudo tão bacaninha, mas bacaninha na minha vida e na tua vida é o favor de Deus, tá certo? Então, a gente não tem agradecido o pão na mesa, a saúde, né? Saúde para trabalhar. Quando eu estava trabalhando, eu ia trabalhar de moto. Muitas vezes, porque gasolina cara, no Brasil é difícil as coisas aí. Eu ia de moto, de uma cidade para outra de moto, e muitas vezes eu ia trabalhar, eu chegava molhado lá, e quando voltava, chegava ensopado, chuva. E Deus não deixava eu adoecer. Hoje eu evito pegar chuva, porque tenho medo, pode até gripar, porque já não é para... Se eu for, é teimosia. Deus está dizendo, não tem necessidade de você tomar chuva. Então hoje eu não vou pegar chuva. Então Deus tem lhe dado saúde para trabalhar, mas eu queria mesmo era... Você queria estar sentado na cadeira do rei Saul, mandando você ter ódio, é aquilo que você quer, esse tipo de companhia.
Esse tipo de riqueza não serve para você, não, querido. A riqueza de Deus dá paz no coração da gente. É saúde para trabalhar, força, desejo. O tempo vai passando e os outros desistindo de você. Oba! Mais um dia, vamos, papai! Entendeu? O urso e o leão que se garanta, porque eu estou saindo com tudo. E o escudeiro do lado é comigo mesmo. Pode contar comigo que Deus vai levantar pessoas assim. Então, quando a pessoa é ingratidão, ele pisa no mel da floresta. Deus derramou o mel e a pessoa ingrata vai comer o mel, vai fazer o rosto brilhar. Não, eu vou pisar. Por que eu vou celebrar as coisas pequenas que Deus me dá? Vou pisar em cima desse mel, né? E se alimenta de quê? De reclamação. Se a pessoa é insatisfeita, não é grata, ele se regala de reclamação, que era o que Saul estava fazendo, né? O rei desse país aqui. Que país, pastor Marconi? Israel. Aquele Israel daquele tempo. Então, vive de reclamação, né? O rei que não tem... O rei e o povo que não sabe. Mas existem pessoas de corações especiais, e eu conheci muitos na minha vida já, graças a Deus. Que não vive dessa ilusão que querem botar no coração da gente, né? Que sabe que a luta é real, sabe que as dificuldades são reais, né? As batalhas que tem que enfrentar e as bênçãos que recebe de Deus, né? E essas pessoas são firmadas na rocha que se chama Jesus. A pessoa que é ingrato, ele não é firmado em canto nenhum, porque ele está sempre buscando novas satisfações. A pessoa é insatisfeita com a mulher é insatisfeita com o homem, é insatisfeito com os filhos, é insatisfeito com a casa, é insatisfeito com tudo. Porque a satisfação não está do lado de fora, está do lado de dentro, é um sentimento particular que a gente tem. Então, a pessoa que tem Jesus, você não vê Jesus na Bíblia lá reclamando, né? Até o pessoal vinha perguntar as coisas, ele dizia, rapaz, o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Eu mesmo, se eu fosse filho de Deus, eu não tivesse onde recostar a cabeça, que antes eu morava num palácio, eu ia ficar meio assim, desgostoso. Jesus não, Jesus não tem reclamação. Você viu reclamando? A única vez que você vê Jesus reclamando é quando o povo estava roubando na igreja. Um monte de dissimulado, fingindo que estava fazendo a obra lá na porta do templo, roubando, vendendo. Aí ele pegou uma corda, né, as orrais, e você conhece a história, né? Então, há um povo que se alegra na porção de Deus e glorifica o nome do Senhor. Um povo que glorifica. E quando você glorificar antecipadamente, olha, isso aqui eu fui pesquisar, diz assim, glorificar antecipadamente move a mão de Deus e faz brotar de onde o olho humano não vê. Se você glorifica aonde os outros não estão vendo, Deus vai fazer brotar aquilo que você precisa. Mas o que eu desejo mesmo é assim, tem que ser aquele Jeep novo, do modelo top, não sei o quê. Não, é o que você precisa. Deus vai fazer brotar aonde os outros, não é nem que não acreditam, não enxerga. E muitas vezes a gente não enxerga. Aonde é que eu fui pegar isso? Números capítulo 21, 16. O lugar lá era deserto de Bir. Quando eu vi esse texto, eu digo, deserto da abelha? É o deserto da abelha? Mas não era, não. Mas eu achei interessante que eu estava falando de mel de abelha, e quando eu vi o deserto de Bia, e o povo vai reclamar. O povo vai reclamar. O povo vai reclamar. Era escravo esse povo. Chicote 3 vezes ao dia e uma noite também, mais uma surra de noite para criar. Para aquecer, né? Para dormir, porque não tem roupa, né? Para se aquecer. Aí leva uma chicotada grande. Escravo. Fome, morte, tudo que escravo passava e do Egito era pior ainda. E agora vamos reclamar. Eu quero água, água, queremos água. Aí Moisés foi orar com Deus, Deus disse, ajunta o povo aí.
Para que eles? Para glorificar. Mas eles não têm do que celebrar, não. Eles estão até com sede, na verdade. Eu acho que Moisés até... Senhor, que eles estão com sede, né? Pois diga a eles, mas eles querem o que? Água. Pois então, glorifica aí na areia. Você já tinha visto esse texto? Eu duvido que você já tenha visto um pregador falar isso. Está onde, pastor Marconi? Números 21, do 16 a 18. Glorifica para a areia, vai cantando para a areia, vai louvando para a areia, vai declarando, glória a Deus é aqui, vai ser aqui, Jesus. Quando eu fui ser pastor, quando eu fui consagrado pastor, eu era aspirante, eu ia para os cantos para conseguir as coisas, os donos da loja já tinham medo de mim. Eu ia na certeza. Se eu fosse buscar tinta, eu trazia. Se eu fosse buscar massa, eu trazia. Se eu fosse tudo que eu ia, eu chegava lá porque Deus está comigo. O cara não tinha nem como negar. Eu fazia cada pedido que o povo ficava. Como é que esse branco chega aqui pedindo as coisas? Eu acredito. E Deus se alegrava na forma como eu sempre acreditei. E eu celebrava. Pastor, e o que aconteceu? Ele dizendo, mande o povo glorificar e dizer, brota a fonte da areia. Pense numa coisa sem sentido para você dizer no deserto. Brota a fonte, brota a água, brota, aleluia, glória a Deus, brota. O que é que você acha que aconteceu? Tá onde, pastor Marconi? Ninguém está perguntando, não. Essas coisas é que Deus vai tocando no meu coração e eu vou repetindo. Números 21, 16. Sobe ao poço, sobe ao poço. E olhava para a areia seca, né? E glorificava, mandando o poço subir, né? Aí, do mesmo jeito que Jonathan deu com a ponta do cajado na areia, não foi Moisés naquela que bate, que todo pregador fala, e Moisés bateu, e Moisés falou a rocha. Não, aqui é outra situação. Está falando de coração agradecido. Deus está ensinando. Esse povo reclamão, murmurador. Mas Deus não ensina com vingança, com odinho. Deus não ensina com vingança, com odinho, não. Deus ele ensina em amor. Ele diz... manda eles fazerem assim para vocês verem que vai. E brota uma fonte de água. Pastor, era uma ribeirazinha pequenininha. Saciou a sede de 5 milhões de pessoas. Eu ia dizer 500 mil. 500 mil era o exército lá dos filisteus. 5 milhões de pessoas. É muita água que saiu da gratidão. Tá certo? Então, o normal que muita gente espera ser grato, quando o normal, do jeito que eu calculo, porque eu sou assim e tal, então o normal é a chuva cair de cima para baixo, o normal de Deus é fazer do jeito que ele quiser, então a água sai de baixo para cima. Fazer para a pessoa não ter dúvida, né? Não vai que aquele mel... Você sabe que aquela região venta muito, pode ter acontecido. O que é que acontece que não pode ter caído? Vamos chamar um especialista daquela rede de televisão. Não assista não, tá certo? Eu digo assim porque eu assisti até a pandemia, quando eu vi que eles queriam matar a alma do povo, aí eu deixei de assistir aquela rede de televisão muito feia, muito do mal, tá amarrada aquela rede de televisão. Então, disse, não, aí Deus disse, para que não haja dúvida, porque acha que o mel, então caiu, eu vou fazer nascer água de baixo para cima, no lugar que jamais houve água de baixo para cima. Não é qualquer coisa, não. Deus tem feito coisas na sua vida, de baixo para cima, e hoje você quer desconsiderar porque está sendo influenciado por amizade errada, por familiar errado que não está com o coração em Cristo, por pessoas do coração mau que está perto de você, que não está com o coração alinhado em Deus e não quer que você celebre, porque quando você começar a celebrar, você vai continuar crescendo e portas vão se abrindo, porque a dobradiça, olha, vai fazer a porta se abrir. De baixo para cima. Bom, voltando para o texto aqui, né? Jonathan venceu com uma espada. Eu achei aqui o exército. E eu dei os números equivocados porque eu escrevi 3 sermões de sábado para cá. Então, essa semana eu vou pregar, com a graça de Deus, pelo menos 3 sermões diferentes agora essa semana. Havia 30 mil carros, cada carro com 2 arqueiros, né?
Um guiando e um atirando flecha. 30 mil carros. Cada carro tem 2 ou 4 cavalos, dependendo. De guerra. 6 mil cavalheiros, quer dizer, 6 mil eram de cavalos. Pense no exército preparado, quando eu disse. E todo o resto do exército armado. E Jonathan tinha a direção divina. Então, às vezes, você vê um exército, uma luta muito grande que vem, está proposta na frente, né? E você sabe que vai ter que enfrentar, se você estiver na direção divina, querido, você e Deus é maioria absoluta. Você, minha filha, meu filho, você idoso, você idosa, você jovem. Se tem uma peleja proposta na tua frente e você estiver na direção de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Tá certo? As pessoas, mas como é que pode? E ele consegue. Tá certo? Você vai ser o tal do famoso como é que pode. Mas como é que pode, né? Tá certo? E não esqueça de agradecer, não. Tá certo? Pessoa grata, né? Ela celebra cada conquista. Por quê? Porque tem a direção divina. Quando a gente não tem a direção divina, vai em qualquer direção. Quando você tem a direção divina, você vai na direção certa. Na força e no poder de Deus. Cada uma machadada, uma queda. Isso é literal? Claro que não. De onde é que você vai sair com machado? No Brasil. O Brasil é igual a Israel, não pode ter desarmamento. Então, Jonathan, como eu falei, né, quando ele saiu para batalhar, Deus tremeu a terra. Todas as outras batalhas que Deus... que tá, lá em Samaria tinha uma batalha. Aí Deus disse, amanhã, bem ligeirinho, vai ter uma coisa, uma conquista... Aí tu vai assim, não pode não tem como não, porque ele já está bem pertinho do exército dele. Era gente demais, olha, gente demais, em cima de gente demais, para vencer aquele povo. E o povo lá daquela cidade estava com fome. Aí Deus disse, não, mas amanhã eu vou mudar. Amanhã vai ter comida aqui, frango, vai ter água, vai ter tudo que vocês quiserem. Frango, vai ter de um jeito que vocês não vão nem aguentar comer, de tanta, mas muito. E, pô, como é que pode? Quando é de noite, aí Deus coloca um terremoto, dá um abalo tão grande que o exército todinho, daquela multidão, gente, fugiu todo mundo e deixou as comidas tudinho. Deixou animal, deixou ouro, deixou tudo. Antigamente, se o guerreiro ia para uma batalha, ele levava o ouro dele, porque se deixasse alguém podia roubar, então era melhor se ele morresse, pelo menos, mas estava com as coisas dele. Então, sobrava, aí se chamava despojos de guerra. Então, por isso que é achado muita coisa de ouro, de prata, nas batalhas, é porque se deixasse lá alguém ia roubar. Então, levava. Se conseguisse ganhar mais tesouro, juntava com dele, quando voltasse, ia usufruir do jeito que ele quisesse lá. Era assim que funcionava. Os despojos de guerra, né? Então, do mesmo jeito que Deus tremeu a terra para aquela cidade de Samaria, tremeu para o homem só. E por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente acha que Deus só vai operar se for para tal situação ou através de tal organização. O compromisso de Deus é unitário. Tá certo? É com você. E se ele estiver na sua causa, ele vai fazer abalar terra, céu e mar. Está na Bíblia, viu? Então a gente pode dizer, eu não tinha o recurso, eu não tinha contato, eu não tinha dinheiro. Você vê, Saul tinha 600 soldados, não fez 600, não dava, para essa ruma de coisa que eu falei aqui, não dava para nada. Por isso que ele estava com medo. Ele tinha espada, mas tinha medo. Tá certo? Jonas tinha a presença de Deus. Que você coloque a presença de Deus na sua família, na saúde sua e da sua família, na saúde financeira, na saúde do relacionamento da sua família. Coloque a presença de Deus. Como é a primeira coisa que eu devo fazer para colocar a presença de Deus? Eu acho que agradecer. Por quê? Porque Jesus fez um milagre. Sobre 10 pessoas, voltou um, ele disse, cadê os outros? Veja como agradecer é bom para Deus, ele gosta. Eu gosto de procurar depois o que aconteceu com as pessoas de alguns milagres, né? Que aí que você vai saber, rapaz, como mudou a vida. Que a gente ficou curado, mas aí o que Deus fez depois da vida dessa pessoa é que é muito mais impactante. O milagre é maravilhoso, mas o que Deus vai fazer depois do milagre da tua vida é extraordinário.
Amém? Então, a gratidão é como um imã, né, que atrai o mover de Deus. E Saul se levanta, ele não celebra, né? Ele não vai celebrar. Ele quer o que ele aprendeu a escutar na mídia daquele tempo, né? O domínio, a vingança, o ódio. Então, nada que Deus fez ou deu na minha vida e na tua vida é insignificante. E no tempo de muitas ocasiões, era muito importante para mim e para você. Não despreze. A Bíblia até diz, não despreze o tempo das pequenas coisas. A Bíblia até diz, pronto, a palavra que eu preguei, com o teste que foram fazer comigo, da igreja para me enviar para ser pastor lá no Rio de Janeiro, era 5 minutos para pregar. E eu preguei, bom estar, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Um coração agradecido no pouco que Deus tem colocado. E eu vou lhe dizer, eclesiasticamente, Deus me colocou no muito. Na vida profissional, eu cheguei na última referência, não tinha mais, eu não fui cargo de político lá em Brasília, mas dentro da esfera federal, eu subi até o topo onde podia subir. Porque meu coração sempre foi grato a Deus, tá certo? Isaías 54, 1 e 2. Jesus, eu não ia ler, mas lá vai eu ler para você, Isaías 54, olha como Deus foi bom, já abri em cima. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Eita, Deus falando para alguém. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filho do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações. Não impeça, estica as tuas cordas e fica bem as tuas estacas. Deus dizendo que vai aumentar, que vai trazer, vai aumentar, vai expandir. Se falou de estéreo, então Deus está trazendo fertilidade na vida de alguém dessa noite, em nome de Jesus. Deus vai expandir, vai aumentar. Deus vai acrescentar na tua vida, em nome de Jesus, né? Fazendo isso, a gente destrava o sobrenatural de Deus, né? Quando eu falei na TV, daquele negócio da pandemia, na época eu chamava TV ceboseira, né? Porque tudo é ceboso. Olha, era tanta ceboseira que essa TV mostrava e implantando terror todos os dias, né? E a TV dizia assim, se é o costume, lembrem bem o que eu estou falando, se é o costume que esse vai ser o novo normal. E todo dia eu metia a testa no chão e eu gravava um vídeo. Não dava para me ver, porque eu estava de cabeça no chão e botava o celular aqui, estava escuro, a sala na penumbra, tinha uma casa que a gente tinha lá na capital. E eu orava no outro dia de manhã. Hoje, em vez de 5.900, foi 5.855. Olha, e essa rede ceboseira de TV, rede de televisão ceboseira, dizendo se é o costume com o que é mal, se é o costume com isso, esse é o novo normal. Quem é que não se lembra que escutava todo dia essa frase? Esse é o novo normal, esse é o... Não vai ter mais bom de Deus, não vai ter mais dia normal, não vai ter mais bênção. Quem é que tem a última palavra na minha, na tua vida, inclusive na vida desse povo que anda com o diabo? A última palavra sempre vai ser Deus. O diabo pode ciscar, se andar, fazer um bocado de coisa. A última palavra da minha vida e da tua vida sempre vai ser Deus. Tá certo? Então, quando você escuta do mundo, como essa televisão, se é o costume, eu vou me acostumar de agradecer a Deus, porque Ele faz coisas extraordinárias, inusitadas. O normal é chover de cima para baixo. Deus faz sair de baixo para cima. O normal é o cara subir, se arranhar todinho, levar uma mordida do urso e levar 5.000 picadas das abelhas para comer uma colherzinha de mel. Aí Deus faz o mel derramar dentro da floresta. É esse aí que... Tá certo? E eu celebrava. E as declarações dessa rede de televisão caiu no espaço, ninguém fala, mas eu falo, tá certo? E foi glorificado o nome do Senhor até zerar hoje
não houve ninguém que partiu para o Senhor. Olha aí, glória a Deus. O normal voltou, porque o normal de Deus sempre vai voltar, não vai ser de gente que não tem Deus, tá certo? As coisas que ele dita na mídia. A mídia que eu digo, tem um monte de gente maravilhosa fazendo mídia, tem influência. É divertido, é informativo, tem um monte de coisa. Você aprende, eu quero saber o negócio, eu vou procurar. Como é que faz isso aqui? Eu não sei mexer no Capicute, aí vou lá, alguém me ensina, tá vendo? Eu estou falando de gente do Satanás, gente do mal, que é instruída e paga para desarmar a família, para quebrar os parâmetros de Deus na família. Gente mal intencionada que sorri, mas a alma é preta, negra. Isso que eu falei aqui, hoje no Brasil é até proibido falar dessa forma de cor, porque já pode ter uma conotação, mas eu estou falando de uma alma escura, sem luz, tá certo? Não tem nada a ver, porque, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, embora você veja a minha pele branca, eu sou filho de um negro, viu, que é ex-combatente, foi para a Segunda Guerra Mundial, então eu tenho muito orgulho de quem eu sou, filho de quem eu sou. A pessoa que tem uma voz como eu tenho, você imagina logo de cara, né, que deve ser realmente o que eu estou dizendo. E por que eu sou branco? Porque eu também sou filho de uma galega, Dona Irá, que está no céu. Aí misturou lá, eu nasci branquinho, com cabelo encaracolado, e é assim, desse jeito. E na minha origem negra, Deus me deu muitos talentos de cantar, me deu uma boa voz, me deu muitas habilidades extraordinárias. Então, só estou falando aqui para não, porque está vivendo num mundo tão perigoso hoje, né, de tudo do politicamente correto, que tudo pode ser tomado com uma má interpretação, e eu não fui dotado dessas coisas, tá certo? Então, o teu normal para a tua vida, que eu estou declarando hoje, é o sobrenatural da bênção de Deus. Por que é sobrenatural? Porque para ser natural, compadre, tem aí, você vai, tiver dinheiro, você vai ali no mercado e compra o natural. Seja lá o que for. É natural? É, pronto, você vai lá e compra. Eu estou aqui pregando que a tua gratidão a Deus vai puxar, vai atrair o sobrenatural de Deus para a tua vida. E o sobrenatural entra, como eu falei, que eu constrangi o GPT até eu dizer, minha bichinha, você sabe dizer assim, repita comigo, eu não sei. E ela botou, eu não sei exatamente. Quando você não souber, não tente não, porque eu não sou menino, tá certo? E eu tenho um argumento. A coisa melhor do mundo é você se garantir nos seus argumentos. Você vê hoje muita gente influenciando aí pelas telas do mundo, mas é só um argumento decorado, ele não tem sustentação, ele não sabe analisar a contrapartida do que o outro diz. Eu sou um perigo nessa área. Se a pessoa disser um negócio, eu faço os recortes, vou gravando, gravei. Quando eu debulhar, você disse isso, e é isso assim. Então, Deus, ele me deu essa inspiração. Um menino que saiu de uma vila, que estudou a vida inteira em colégio público. Aos 14 anos eu já trabalhava de carteira assinada, mas desde menino pequeno que eu trabalho. Eu não tive acesso a esses milhões de oportunidades que hoje tem, e Deus me fez subir. Pastor, você é podre de rico? Não, nem sou podre nem rico. Eu sou cheio da alegria de servir a Deus. E tenho visto o favor de Deus na minha vida e na vida da minha família. Tá certo? Então, tem 3 tipos de pessoas que não conseguem ser agradecidos. Já vou encerrar, porque a hora. A primeira pessoa que tem dificuldade é aquela que tem desconexão neural. Então, a questão da dopamina dele, da serotonina, dos hormônios que promovem isso, ele tem desconexões, aí pode ser resultado de trauma, pode ser descompensações emocionais, depressão, pode ser... Então, alguns tipos de pessoas que não conseguem geneticamente ou biologicamente ter a satisfação, tem esse impedimento, mas Deus pode mudar, Deus pode tudo. Então, tem 3... O outro é porque aprenderam na família. Deus pode mudar? Deus pode tudo. Porque na minha família era assim, todo mundo lá é ingrato, povo grosso, povo mal agradecido. Eu já lidei com pessoas que eu gosto de agradar pessoas. Quem me conhece ao longo dos anos, para mim, fazer um agrado a você é 2 tempos. Eu me sinto muito bem em agradar uma pessoa, em fazer um mimo para a pessoa, em comprar um negócio para a pessoa.
Às vezes eu sou até um pouco desleixado comigo mesmo, porque meu pensamento está mais com a família, com as pessoas que eu amo. Então, mas há pessoas que aprenderam ingratidão dentro de casa. Deus pode mudar isso? Claro que Deus pode. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Bote Deus dentro da sua vida que você vai ver. Vai mudar a tua compreensão, você vai começar a enxergar diferente. Tá certo? Os terceiros são os Saús, né? Que é esse aqui que só pensa em vingança. Coração peludo, igual aquele menino da Bahia, né? Coraçãozinho peludo. Faz ingratidão é oposição a Deus. É um tipo de feitiçaria, você sabia? Ingratidão é um tipo de oposição. Se eu sou ingrato, eu estou me opondo. Eu não estou reconhecendo a grandeza de Deus na vida, tá certo? Então, a terceira pessoa, tá certo? Então, o primeiro é biológico, digamos assim, esse emocional. O segundo aprendeu na família. E o terceiro é uma pessoa que o diabo e a mídia e as influências negativas entram na vida da pessoa e ele acha que aquilo é o correto. Ser insatisfeito, ganancioso, soberbo e desejar o mal. O invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele quer ter aquilo que você tem. Tirar de você o que você tem. Aí é que entra a segunda propriedade de Deus na nossa vida, que Deus é tudo perfeito, né? Que ele é escudo e fortaleza. Onde tem essas pessoas, aí Deus é escudo e é fortaleza, tá certo? E a pessoa ingrata sempre vai achar, porque ele aprende na internet, né, nas mídias, na televisão, que sempre está faltando. Eu não vou ser grato não, porque está faltando alguma coisa, tá certo? Se Deus não estiver falando com você hoje, querido, eu não sei, tá certo? É porque eu queria aquele corpo perfeito. Eu perdi só 3 quilos. É o carro, é a moto, é a TV, é o celular. Você está postergando. Quem oferece insatisfação sempre vai botar um abraço a mais na distância da tua felicidade. Quando você pensa que está perto, ele vai estender mais um abraço para você nunca ser feliz. Encontre satisfação e felicidade em Deus. Tá certo? Essas pessoas ficam dizendo o que você precisa. Eu posso até lhe garantir. O que você precisa é Deus na sua vida. O que você precisa é de Jesus. Viu? Quando eu fiz essa menção de Saul, então ele queria ser maior do que a criação. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que acham que deve ser Deus dando tudo de uma vez. Quando Deus foi fazer a existência das coisas, ele criou primeiro o homem, e o primeiro dia ele fez o homem. Não. Ele criou a terra. E celebrou. Ele mesmo fez e ele mesmo achou, é bom demais. Precisava estar escrito lá? Não, não precisava, mas Deus botou. Que é para você aprender, você quer ser mais importante do que a criação de todas as coisas, você é mais importante do que a terra, o espaço, o planeta, a água, o céu. Deus fez é bom demais. Ele fez a luz, ele celebrou. Ele fez a expansão, as estrelas. Ele podia ter dito assim, faça. Ele gastou 6 dias e mais 7. E celebrou todos eles. Então, a pessoa ingrata é como querendo ser maior do que a criação que Deus fez em 7 dias. Você não celebra o primeiro dia do que Deus está fazendo na tua vida, né? Deus tem feito muitos primeiros dias na tua vida. O refletor aqui no meu rosto, eu fico suadinho. Então, a ingratidão e a desistência é uma mochila que a pessoa que tem ingratidão carrega, um peso. Todo ingrato, ele carrega a mochila da desistência. Desista, 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 desista. E a pessoa grata, a bênção do impulso de Deus dizendo continue, levante, continue, vá firme, siga firme, estou contigo, vai, declara, vai em frente, vai em frente. O ingrato não, é a mochila, né? O peso. Então, você nunca vai ver uma pessoa que é grata a Deus desistir. E depois de você ouvir esse sermão, você não vai mais desistir das coisas que Deus colocou no seu coração. Você vai entender, o favor de Deus é com você.
Eu tinha colocado aqui aquela metáfora, a gente diz que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear reinos? Não, ele saiu a semear semente. Uma semente é pequena. E uma vez eu vi uma frase, eu estava pesquisando para um dos livros. Eu tenho 18 livros escritos, 18. No mundo inteiro. Tem em inglês, tem em espanhol, no mundo inteiro. Que é uma honra que eu tenho do filho de Dona Irá, a minha mãe, né? Hoje o meu nome está em diversos continentes, né? Está no Ocidente, está na Europa, está na América, está no Amazonas, está... Porque Deus faz coisas maravilhosas, porque Ele achou em mim um coração agradecido. Então, eu vi uma metáfora uma vez, quando você corta uma maçã, você sabe quantas sementes tem dentro da maçã. Mas quando eu te dou uma semente, você não sabe quantos pomares tem dentro daquela semente. Seja grato pelo que Deus está semeando na sua vida. Em Deuteronômio 16:15, Deus não diz, pode ser que ele celebre, ele diz, certamente celebrarás. É uma ordenança de Deus, eu deixei para o final. Tanto ele deseja, como ele aprecia, como ele acha bom, como também ele deixa a recomendação, não, a ordem. Celebre! E quando Deus dá uma ordem, tem uma consequência benéfica para a gente. Quem é que não quer isso? O inimigo da minha alma e da tua alma, tá certo? Então, desde Deuteronômio até Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Celebremos, exultemos e demos-lhe glórias. Do antigo até o final em Apocalipse, Deus está dizendo que é importante você celebrar aquilo que ele tem agido na tua vida. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. E nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz.